pai dá o auxílio, o sustento ali, o auxílio financeiro, né? Só que isso não divide os cuidados, que é o que deixa a mulher, às vezes, muitas vezes, com a sua saúde mental abalada. Que é aquele cuidado da madrugada, aquelas trocas de fralda constante, o chorinho da criança. Esse apoio, quando se separa, acabou. É ela sozinha que vai ter que dar conta de tudo aquilo. Porque quando tá casado, o marido intercala ali. Ó, para mim poder tomar um banho, tu dá uma olhadinha, não é? É uma parceria, deveria ser pelo menos, né? Então, essa questão ela é muito importante porque as pessoas não param para pensar e ainda caem de pau na mulher, que ela tem que voltar a trabalhar o quanto antes. E o filho? Se ela não conseguiu creche, se ela não tem coisa. Às vezes uma creche é o preço quase o valor de um salário. Se tu for deixar o turno todo, né? É quase tu trabalha para deixar teu filho na creche. Porque é muito caro às vezes as escolinhas. Se tu não conseguir uma escola pública, esquece. Ou tu vai deixar só um meio turno. Mas e conseguir um trabalho de meio turno? Como? Por isso que muitas mulheres ficam tentando buscar um meio de trabalhar de casa. Porque ninguém olhou com uma atenção esse caso. Ninguém olhou. Porque é cruel uma mãe ter que sair para trabalhar de manhã cedo e voltar só no final do dia. Só vai saber o que aconteceu com o filho no final do dia. Deixar o filho sob o cuidado de terceiros, ainda estando propício, né? A sofrer abuso, a sofrer tudo que é tipo de coisa. Às vezes a criança ainda não sabe falar para depois no final do dia contar o que aconteceu, o que não aconteceu, se foi bem tratada lá na escolinha, né? E eu tava pensando nisso justamente para trazer pra gente acolher as mães, acolher as mulheres, sabe? Se tu não for ajudar, então não fale nada, porque aquela mãe ela já tá debilitada por si só. Porque é uma responsabilidade muito grande, tu gerou uma vida, é tua responsabilidade, tu colocou no mundo os cuidados todos, né? Então a gente ter esse olhar sobre as mães e entender que muitas delas, às vezes, quando estão surtando, quando estão, né, a questão da falta do cuidado, autocuidado também. Tu tá tão estressada, tu tá tão focada naquilo ali, tu tá com a privação de sono. Quem já teve privação de sono sabe como isso altera o teu humor também. Às vezes não tá conseguindo se alimentar direito, tá com essa preocupação financeira, o filho precisa de fralda, o filho precisa de remédio. Então, normalmente mães sofrem por essa questão da depressão. E a gente, por mais que a pessoa não esteja às vezes aparentando, a gente precisa acolher, ter esse olhar de que ela está extremamente vulnerável e que ela precisa de uma rede de apoio, até para ela poder estar focada ali, porque se ela não estiver bem, se uma mãe não estiver bem, a criança não vai estar bem, e é isso que as pessoas também não entendem. O problema às vezes da raiz, ela já vem lá dentro da barriga, né? Dessa mãe não ter o apoio quando o filho já está na barriga. Ou seja, que energia ela está nutrindo da situação dela, as pessoas julgando muitas das vezes, ainda mais quando são mães muito nova, né? Muito jovens. Ah, mas o problema é dela que não foi responsável, que não sei o quê. Tu não está ajudando. Tu está ajudando a pessoa a entrar num quadro de depressão que pode ter fim ali, que pode não acabar com a vida daquela pessoa. Se tu não vai ser generosa, se tu não vai dar uma palavra de acolhimento, não fale, porque ela já tá com aquela pressão da sociedade, ela já tá com aquela pressão sobre ela mesma, de saber que a vida dela vai mudar a partir dali, que ela vai ter uma responsabilidade muito grande, que é uma vida. E se a gente não acolher essas mães, elas vão acabar colocando isso nos filhos, passando para os filhos. Porque ela não vai estar bem da cabeça. E a gente tem que entender isso, que são vidas para que a gente não deve julgar, porque poderia ser teu filho, poderia ser tua filha, poderia ser contigo acontecer. Ninguém está livre disso. E outra, a gente paga muito pela boca, a gente tem que cuidar das coisas que a gente fala, né? E não ter essa empatia com o outro, não ter esse olhar, ah, mas não se organizou, agora ela realmente vai ter que, né, cumprir. Ela já sabe, ela já está ciente disso. Não precisa tu ir lá e querer crucificar a pessoa a ponto depois dela querer se matar, a ponto depois dela estar numa depressão profunda que vai refletir sobre o bebê, que vai refletir sobre a criança que não tem culpa. Então, às vezes é preferível calar do que colocar toda essa carga em cima daquela mãe, sabe? Que ela já tá com as dificuldades, os desafios dela diários, que é ter um filho, porque quem tem filho sabe, né, os desafios constantes. Também tem aquela fasezinha ali dos 4, 5 anos, que começa a ficar mais agitada a criança, não dorme mais tanto, já quer tá naquela fase de descoberta, que aquele estresse também diário de ter que ficar reforçando todo dia, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, que a criança vai teimar, que a criança vai chorar, que a criança está trabalhando ainda as suas emoções, né? Que ela está ainda trabalhando e tentando entender as suas emoções,
né, da birra, tem muita birra, e isso é enlouquecedor. Se tu não tiver muita força mental e respirar fundo e não tiver uma rede de apoio, até para essa mãe às vezes poder tirar um dia, sabe? Parece que aquelas mães também não podem tirar um dia de folga, né? Tipo, ora, tipo, a pessoa não pode mais ter vida, não pode. Isso aí, se ela não se cuida também, se ela não tá bem, as pessoas também crucificam porque por que que tá assim? Como se ela tivesse tá sempre que está sorrindo, sempre bem arrumada. A sociedade toda tem um olhar sobre essas mães que muitas das vezes não tem com que deixar os filhos para poder trabalhar e precisa do seu sustento, né? Ou tem que ir atrás do governo para pedir auxílio, que às vezes também tem uma humilhação por detrás disso. Tem pessoas apontando o dedo, achando que elas não querem trabalhar, não trabalham porque não querem, mas também se elas não tivessem precisando, elas não estariam lá. E outra, mas às vezes tem condição e assim, ainda assim vai lá buscar. Mas aí são exceções, a gente não pode também colocar todos na mesma caixinha, todo mundo na mesma caixinha. Mas vamos dar uma atenção a essas mães, porque tem muitas crianças perdendo suas mães para depressão. Por conta disso, pela pressão da sociedade, pela pressão que é imposta sobre os pais que não estão nem aí, porque às vezes paga lá o dinheirinho lá da pensão, mas a mãe que se exploda, né? A mãe que se vire, se ela precisa comer, se ela precisa estar bem para poder criar a criança, porque não querem saber da mãe, né? Só que a mãe, se ela não estiver bem, a criança não vai estar bem. Quem é que cuida da criança? Quem é que cuida dessa criança? Então, que a gente possa refletir sobre essa palavra e que esse vídeo possa agregar na vida de alguém e que essas mães também se sintam apoiadas, tenham força para saber que vai passar, que as crianças vão crescendo, já vão, conforme o tempo vai amadurecendo, e que as oportunidades vêm, e de tentarem buscar uma renda, fazer uma renda de casa, para que elas possam estar em casa e trabalhando e também cuidando dos seus filhos. Não é toda empresa, não é todo lugar que aceita tu levar o filho junto, né? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.